A Saúde Vida tem o melhor colchão terapêutico no mercado. Possui uma espuma especial com densidade progressiva. É antifúngica, antibactéria e antiácaro. Ela possui ímãs magnéticas e pastilhas infravermelho longo para aliviar as dores musculares, cansaço físico e mental. Possui também 40 tipos de vibromassagens e cromoterapia para ajudar a entrar no sono profundo. Tem 10 anos de garantia da fábrica. Agende uma visita sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. E o espaço de terapias naturais do Professor Nagai oferece acupuntura, massagens, reflexologia, hipnose, alfa-terapia, meditação, radiestesia e radiônica, auxiliando no tratamento de dores crônicas, estresse, medo, ansiedade, fobias, depressão, insônia, síndrome do pânico, obesidade, nervosismo e vícios. Atendimentos online e presencial. Agende uma avaliação gratuita pelo WhatsApp 19 99288 1139. Ministramos cursos, palestras e atendimentos. Avenida Antônio Pereira Dias, 212B, no centro de São José do Rio Pardo. E agora em novo endereço, na cidade de Mococa, na Rua Alferres Pedrosa, 97, no centro. Olá pessoal, está começando novamente o encontro com o professor Nagai aqui no estúdio da TVD de Mococa. Aos internautas, muito obrigado pela sua audiência e participação. Você que está em toda a parte do Brasil, você está me acompanhando no YouTube, Professor Nagai, e também pelo Instagram, @NagaiTerapeuta. Eu sou o Professor Nagai, atendo aqui na cidade de Mococa e também na cidade de São José do Rio Pardo. Para quem quiser saber mais detalhes, o nosso contato está aqui embaixo, tá ok, pessoal? E hoje vou entrevistar novamente, porque da outra vez eu entrevistei, muitas pessoas me adicionaram, perguntando, querendo saber mais sobre saúde, nutrição, alimentação, qualidade de vida e principalmente aumentar a imunidade. Convido a vocês conhecerem o Dr. Nando Queiroz, que ele é especialista em diversas áreas. Eu vou pedir para ele falar um pouquinho da profissão dele, porque o currículo é muito amplo e muito extenso o currículo dele. Seja bem-vindo, viu, doutor? É uma alegria muito grande estar aqui na TVD. O meu currículo, sou formado em naturopatia biomédica pela Inglaterra, pela Knight Science da Inglaterra, também na biomedicina e nutrição, e também tem outras áreas de formação, como neuropedagogia, clínica, hospitalar. Também tenho mestrado em psicologia, mestrado em filosofia e também tem doutorado. Resumindo um pouco, é tudo isso aí. E tenho dado aula na faculdade de anatomia, fisiologia. Ah, qual faculdade? A Knight Science. Ah, é? Bacana, parabéns. Para quem não conhece, o Dr. Nando, quando era jovem, né? Você devia ter aqui, acho que uns 15, 16 anos? A menos. Você começou a fazer aula de Kung Fu aqui em Mococa? Isso, menos. Menos? É. Você tinha Aquela turma tinha uns 13 para 14 anos. 13, 14 anos. Você Isso. era novinha ainda. E eu falo o seguinte, poxa, é prazer rever um grande amigo, né, parceiro, um ex-aluno de artes marciais e hoje aqui doutorando, professor, mestrado e dando curso aí nas grandes universidades. Parabéns, viu? Doutor, pode chamar de doutor, né? Uhum. Doutor Nando, olha, nós estamos numa época da pandemia e principalmente nós estamos numa época agora da dengue, né? Porque a dengue também está alastrando no Brasil, né? O estado de São Paulo. Nós estamos no estado de São Paulo e também a dengue tem crescido muito. Você pode falar rapidamente o que podemos fazer para prevenir ou quem está infectado com a dengue, o que pode ser feito? Muito bem. Primeiramente, a gente precisa mudar o nosso critério alimentar. Infelizmente, a alimentação moderna, ela visa muito ser uma alimentação fast food, muito rápida. E a gente esquece a prioridade que os alimentos têm como remédio, que o alimento seja nosso remédio, já dizia o próprio pai da medicina, Hipócrates.
Mas o mais importante é a gente ter alimentos saudáveis o tempo todo, em toda a época. Seja ter uma alimentação equilibrada com os alimentos que são energéticos, consultores, reguladores, ou seja, aquilo que são a base, os carboidratos bons e também as boas proteínas e os sais minerais. Ou uma mistura tanto de uma alimentação que tem um conteúdo vegetal importante, um bom conteúdo vegetal, alimentos que realmente nutrem. Doutor, afastar, por exemplo, refrigerante, isso que eu tudo falar. isso que de alguma forma faz mal para a saúde. É isso que eu ia falar. Além de você ter uma alimentação mais natural, você tem que evitar os produtos industrializados, né? Principalmente os alimentos industrializados de forma geral. Voltar àquela velha forma antiga, utilizar aquilo que é saudável, que não parece saudável porque ficou muito discriminado. Hoje em dia as pessoas usam muito óleo de soja, óleo de cânhamo e outros tipos de derivados, mas precisa voltar para a origem. Uma boa banha de porco, ela é saudável de certa forma. Sim. Um óleo de coco, enfim, voltar às origens, a legumes, verduras e proteínas tudo mais boas. natural. O mais natural possível. Nós temos, atualmente, a maioria do supermercado tem a parte, né, das hortaliças, lá a parte do orgânico, né? Do Sim. ser orgânico, então pelo menos é livre de agrotóxico, não é verdade? Então eu falo assim, isso também ajuda, né? Sim, porque os alimentos que são livres de agrotóxico é muito bom para a gente consumir. Mas, porém, se a gente não consegue ter esses alimentos de uma forma prática, a gente pode usar também o iodo, que pode ajudar a tirar esses elementos pesados, porque nem sempre você vai conseguir ter o alimento pronto, natural, da melhor maneira possível. Por falar em iodo, você compra na farmácia aquele iodo 2%? É, o Lugol. Lugol é 5%. 5%, mas o iodo, o iodo é 2%, é esse que você mistura na água, uma quantidade? Coloca na água, depois que fez a higienização das verduras, tudo, colocou ali, fez toda aquela higienização, ajuda a tirar uma boa parte do agrotóxico. Dá pra gente consumir. Falar mais ou menos quantas gotas ou quantos ml, assim? Dá pra falar? Então, você coloca ali umas 3 ou 5 gotas, dependendo da situação, da quantidade e também de quantas pessoas vão comer ali. Média de 3, 5 gotas é suficiente? É suficiente para poder já dar uma melhorada ali. Legal. Eu tenho um aparelho ionização, uma água alcalina, inclusive com ozônio. Eu Sim. coloco minhas frutas, minhas verduras lá, coloco lá no Tupperware. Impressionante, 5 minutos com água com ozônio. Elimina O ozônio tudo. tem essa propriedade. Bacana, né? E por falar em ozônio, realmente o ozônio ele vai aumentar muito, inclusive a imunidade também, né? Sim. O ozônio hoje, nós sabemos que ele tem uma possibilidade de ajudar no tratamento de mais ou menos 258 tipos de doenças, patologias, como auxiliador. É claro que o ozônio tem uma diferença. Existem dois tipos que é importante a gente frisar. Existe o ozônio e o hidrogênio molecular. O hidrogênio molecular tem uma vantagem sobre o ozônio que ele pode ser inalado. Já o ozônio, você faz aplicação, seja local ou retal do ozônio, que é uma forma também de terapia com ozônio. Ou da água com ozônio, a água ozonizada, que ela tem uma ação anti-inflamatória. Mas também o hidrogênio molecular, que é vamos dizer assim, tem essa propriedade, e o bom do hidrogênio molecular, que a gente pode inalá-lo sem ter nenhuma contraindicação. Pelo contrário, ele faz bem, ele melhora, porque o hidrogênio molecular é a menor partícula que existe e ela tem ali, quando ela entra dentro da célula, principalmente na mitocôndria, ela vai ter uma ação antioxidante muito interessante. As duas coisas unidas também têm um efeito terapêutico muito grande. Legal. Eu falo o seguinte, pessoal, todas essas terapias naturais, integrativas, né, tudo vem para ajudar na vida moderna do cidadão. As pessoas atualmente, né, doutor, nesse corre-corre, as pessoas querem tudo muito fácil, né? Um lanche muito fácil, um fast food, um lanche, um hambúrguer, um refrigerante, é muito, muito fácil e muito rápido. Só que a longo prazo pode trazer várias doenças, né? Como diabetes, hipertensão, obesidade e assim por diante, né? E por isso que a gente precisa retornar ao velho consumo das marmitas saudáveis. É verdade. Onde você prepara o alimento em casa,
Às vezes pode fazer uma marmita saudável, congelar ela e manter durante a semana toda, dependendo do tipo de alimento. Preparar comida em casa é o melhor que pode ter. Sim, porque você vai num restaurante, você vai lá, você não sabe a procedência, normalmente é feito com óleo de cozinha, né? E o canola, segundo o Dr. Ribeiro, é o pior de todos, né? Porque o canola é uma sigla, né? Não tem uma planta chamada canola, não Sim, existe. não tem planta, né? Então eu falo o seguinte, pessoal, eu, por exemplo, uso banha de porco e às vezes eu uso o óleo de coco. E você pode usar o óleo de coco sem sabor. Sim. Porque o óleo de coco em si, ele tem aquele sabor. Mas quando você pega a versão sem sabor, ela é muito boa, ela é prática. Sim, sim. Mas eu falo o seguinte, a pessoa quer muito fácil, vai lá e compra lá o óleo de cozinha, achando que ele está comprando óleo vegetal, né? O óleo de... Outro dia uma senhora falou assim, não, mas o meu é óleo de soja, não, o meu é óleo de milho. Eu falei, pessoal, esse óleo não é saudável porque ele sofreu uma transformação, né? Ele ficou parcialmente hidrogenado, né? Esse processo de hidrogenação faz com que isso daí, com o tempo, vai trazer problema cardíaco. Segundo até o Dr. Ló Ribeiro, que eu sou aluno do Dr. Ló Ribeiro, ele fala que doenças cardíacas começou justamente porque o mundo começou a usar esses óleos, né? Esses óleos de cozinha. Não somente, mas no processamento dos alimentos, né? Sim. E o que acontece com a ideia da produção em grandes cadeias, mudanças genéticas alimentares, principalmente no trigo, que sofreu muitas mudanças. Por exemplo, a gente tem o trigo original, que é o trigo sarraceno, e é um trigo diferente, um trigo mais antigo, então ele tem outras propriedades que esse trigo moderno, ele adentra no nosso organismo em forma de pão, de bolo, ou pizza, em forma de macarrão, pizza, e já vira carboidrato muito rápido. Então, isso é doido para engordar, inclusive inflamações, inclusive a tal da diabetes, né? Sim, principalmente hoje nós temos como é que pode dizer assim, uma pandemia de diabetes tipo 2, somente em adulto. Sim, sim, verdade. Doutor, o assunto está muito gostoso, mas a gente vai assistir um vídeo do Dr. Ló Ribeiro falando a importância dos alimentos, tá? Acompanhe o Dr. Ló Ribeiro. Se você quiser usar anti-inflamatório, a natureza sabe fazer anti-inflamatório melhor do que a indústria farmacêutica. A natureza faz curcumina, que está no açafrão da terra, no falso açafrão, no açafrão da Índia, que é o mais poderoso anti-inflamatório que existe no mundo. A medicina ayurvédica, que 1/3 da população mundial não usa, os asiáticos todos usam, que é a mãe da medicina chinesa, mãe da medicina romana, mãe da medicina grega, mãe da medicina árabe, há 8.000 anos atrás, já usava curcumina e continua usando. E continua se E beneficiando. continua se beneficiando. Eu acho que a curcumina, em qualquer cenário que você colocar ela tem efeitos benéficos. No câncer, tanto na iniciação, quanto na promoção, quanto na progressão. O câncer tem 3 fases: a iniciação, a promoção e a progressão. Tem medicamentos que são úteis na iniciação, tem medicamentos que são úteis na promoção, tem medicamentos que são úteis na progressão. A curcumina é útil nos 3. É muito mais barato do que as estatinas, não tem nenhum efeito colateral e tem um poder anti-inflamatório muito mais poderoso. Já que você está querendo usar como anti-inflamatório, então use o que é mais apropriado. Então essa história de off-label, uma coisa que foi lançada para baixar colesterol. Você acabou de assistir a dica do Dr. Ló Ribeiro, que é um grande conhecedor. Eu tive a oportunidade de fazer o curso com o Dr. Ló Ribeiro, médico, nutrólogo e cardiologista. A gente vai para um breve comercial e voltamos daqui a pouco no segundo bloco com o Dr. Nando Queiroz. Daqui a pouquinho. A Saúde Vida tem o melhor colchão terapêutico no mercado. Possui uma espuma especial com densidade progressiva. É antifúngica, antibactéria e antiácaro. Ela possui ímãs magnéticas e pastilhas infravermelho longo para aliviar as dores musculares, cansaço físico e mental.
Possui também 40 tipos de vibromassagens e cromoterapia para ajudar a entrar no sono profundo. Tem 10 anos de garantia da fábrica. Agende uma visita sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. E o espaço de terapias naturais do Professor Nagai oferece acupuntura, massagens, reflexologia, hipnose, alfa-terapia, meditação, radiestesia e radiônica, auxiliando no tratamento de dores crônicas, estresse, medo, ansiedade, fobias, depressão, insônia, síndrome do pânico, obesidade, nervosismo e vícios. Atendimentos online e presencial. Agende uma avaliação gratuita pelo WhatsApp 19 99288 1139. Ministramos cursos, palestras e atendimentos. Avenida Antônio Pereira Dias, 212B, no centro de São José do Rio Pardo. E agora em novo endereço, na cidade de Mococa, na Rua Alferres Pedrosa, 97, no centro. Estamos de volta aqui no segundo bloco do Encontro com o Professor Nagai, aqui no estúdio da TVD. Os internautas que vêm me acompanhando, muito obrigado. E você pode também acompanhar o programa no Instagram, @NagaiTerapeuta, e também pelo YouTube, na íntegra, Professor Nagai. Tá bom? Estamos batendo um papo aqui com o Dr. Nando Queiroz, um grande conhecedor da saúde, mestrado, doutorado, tem um currículo realmente extenso, muito extenso. Doutor, a gente está falando sobre a alimentação, aumentar a imunidade, né? Porque quando as pessoas pegam qualquer infecção, qualquer doença, principalmente a dengue aí que está assustando as pessoas, para aumentar as plaquetas. O senhor tem algumas dicas para ajudar no processo natural, para quem pegar dengue? Porque você sabe que medicação para dengue quase não existe, né? É paliativo, é muito paliativo. O que uma pessoa em casa está com a dengue lá, tomando aquela medicação, tudo que o médico passa, que é a rotina, né? O que ela pode fazer para realmente aumentar, não deixar a plaqueta cair? Uma das atitudes que é muito interessante, que ajuda bastante a aumentar essa imunidade, combater esse período que está com dengue, é a folha do mamão. Ela tem pesquisas, você pode chegar no Google acadêmico e ver quantas pesquisas acadêmicas existem sobre a folha do mamão, mas ela funciona muito bem em sinergia com o picão preto e a erva baleeira, que vai fazer o quê? Tirar um pouco daquela dor, daquela sensação de esgotamento do corpo e ter uma ação anti-inflamatória. Então, unindo essas três ações, tanto da erva baleeira, do picão preto e da folha do mamão, funciona muito bem. Faz um chá? Isso. Você faz um chá com uma colher da planta, de cada uma delas, seja da erva baleeira, do picão preto. Colher dessas, colher normal, de sopa normal. E aí você coloca ali numa caneca, aquelas que todo mundo tem, coloca a água fervendo e vai deixar lá entre 12 a 15 minutos. E depois fazer o consumo 3 dessas canecas por dia, 3 xícaras dessas grandes por dia. Bacana. E vai ajudar muito a melhorar a imunidade, tirar essa sensação de topor, esse cansaço. Dores nas articulações. Muito, muito. É, legal, bacana. E pode-se fazer uso de uma forma muito interessante. Tem pouca contraindicação, quase nenhuma, aliás, pode usar sem medo e funciona muito bem. Bacana. Olha só quanta coisa importante, né? E é natural, não vai agredir o organismo e você vai conseguir criar uma imunidade e você vai resolver essa questão desse mal-estar rapidamente, né, doutor? Ajuda a melhorar muito. Ajuda a melhorar muito. Doutor, me fala uma coisa. Hoje várias pessoas estão sofrendo de várias patologias, né? Diabetes, obesidade, insônia, pânico, depressão. São várias patologias de fundo emocional também, né? E segundo o Dr. Lá Ribeiro, ele fala que a desnutrição, principalmente no caso do câncer, a desnutrição também é um dos itens que pode desenvolver o câncer, segundo o Dr. Lá Ribeiro.
Tem questão hereditária, mas ele diz que a questão hereditária é muito pequena, mas o fator maior é desnutrição e bactéria, né? Bactéria maltratada, que pode também desenvolver câncer. E o mais importante que ele fala que é o fator emocional, psicológico e emocional. O senhor concorda com essa versão? Eu vejo da seguinte maneira, a gente sabe que toda pessoa, quando ela passa por um período difícil na vida, uma perda, ela tem um sistema imunológico agredido, dá aquela caída nela, entendeu? Porque nosso sistema, ele está dividido em dois. O sistema imunológico a gente tem aquele sistema adquirido, que adquirimos desde o momento que nós fomos concebidos, etc. E isso vem aquilo que é inacto. Aliás, fiz uma confusão aqui, o inacto e o adquirido. O inacto está presente na nossa vida desde a nossa existência. E o adquirido a gente vai adquirindo com o tempo. Com a criança, ela brinca com a sujeira, sim, ela vai desenvolvendo essa força, esse vigor para combater essas doenças. E o que nós temos hoje? Nós temos uma geração de pessoas que não brincam mais, não se sujam mais e não se expõem. Não anda mais na chuva. Então, quer dizer, nós temos criado uma geração de pessoas que tem sofrido de grandes alergias, porque não se expõe a determinados patógenos, então acaba tendo um sistema que não consegue combater determinadas doenças. É uma imunidade mais enfraquecida que não resiste. E fora também a vida cotidiana. Não tomamos mais sol. Com isso, não produzimos a quantidade de vitamina D necessária. Há uma deficiência de vitamina D. Aliás, não somente de vitamina D, mas percebemos também quantas pessoas que estão sofrendo de depressão por falta de vitamina. Você metilcobalamina, que é a famosa vitamina B12. Hoje há uma baixa no organismo e as pessoas estão deprimidas. O magnésio, né? O magnésio. E nós temos várias versões de magnésio. O treonato, que é muito importante para a ação mental, o processo mental. O dimalato, que ajuda também na situação cardiovascular. Enfim, vários tipos de magnésio que pode auxiliar, melhorar o sono, melhorar a qualidade. Hoje a gente precisa, como é que eu posso dizer? A nossa terra está pobre. Está pobre. De elementos importantes. E o que a gente precisa? Suplementar. Suplementar, às vezes, uma B12, suplementar uma vitamina D, que é necessário, porque estamos em ambiente sempre fechado. A suplementação hoje se faz necessária para uma correção e ter um sistema imunológico muito mais eficiente. É verdade. Verdade, porque eu acompanho vários profissionais e realmente o pessoal está em carência, né? Eu falo assim, puxa, não é ir para a praia e ficar lá o dia inteiro no sol e achar que vai resolver, não. Você tem que tomar sol todos os dias, de preferência pelo menos, segundo o especialista, 3 vezes por semana, aí uns 20 minutinhos. Não faz mal para ninguém, né, doutor? Isso, de uma forma inteligente, que eu falo assim, tudo é forma inteligente. O excesso é o que faz mal, sim, mas a gente precisa se expor, sim, e precisa movimentar. A gente não movimenta, ou seja, temos carros, temos internet. Tudo fácil. Tudo fácil. Nem cozinhamos mais em casa. Então. Temos os fast food, temos os alimentos que batem, a gente liga, eles batem na nossa porta e entrega. E com isso a gente está desenvolvendo, você percebe que é uma geração onde a medicina, onde o conhecimento cresce e a população está doente. Tá mais doente. Muito mais doente. Muito mais depressiva. Sim. Você pode perceber também o aumento do número de suicídios. Sim. Muito mais depressiva e também com várias patologias. Olha, com toda a ciência, a evolução da medicina, toda a informação, você vê, obesidade está aumentando, depressão está aumentando, pessoa com osteoporose, diabetes está aumentando drasticamente. Porque as pessoas não acham que tomar remédio vai resolver a questão. E, na verdade, temos que ir na causa, né, doutor? A causa. Sempre a causa é importante. Até mesmo nas questões emocionais. A gente não pode pensar que os remédios, eles vão fazer o quê? Uma transformação. Ele é necessário no tempo de uma crise. Uma crise, a pessoa está passando uma crise depressiva, ela precisa daquele medicamento, porque senão ela não consegue superar aquele período. Precisa mudar o Mas ela precisa também fazer uma boa terapia, ela precisa se conhecer, entender o porquê da dor. Sim. A dor é apenas um sintoma, e os sintomas é apenas um pedaço do iceberg. Porque por trás de tudo aquilo tem toda uma realidade emocional, tem uma rejeição, uma mágoa, um ressentimento, uma situação não superada. E o que acontece?
Hoje a gente trata o indivíduo quando ele surta. De repente ele está num supermercado, tem uma síndrome do pânico, ou algo assim, exagerado. Ou ele tem uma ação que ele não tinha, ou ele está no serviço, de repente ele para, e aí a gente vai tratar aquela pessoa. Já é tarde. Já é tarde, verdade. Porque quando você não chora com os olhos, chora com os órgãos. E aí você adoece. E é onde que adoece. Legal. O papo está muito gostoso. A gente vai ouvir a dica da terapeuta enfermeira Juliana Ballarin, uma parceira minha aqui, e ela dá umas dicas muito interessantes. Vamos assistir a dica dessa terapeuta. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana Ballarin, sou enfermeira, expert em tratamento de feridas, especialista em terapias integrativas, e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o pé diabético. O diabetes, ele causa deformações no pé, neuropatia periférica. O que isso significa? A perda da sensibilidade. Então, muitas vezes, acaba tendo uma contusão, algum machucadinho, e normalmente a pessoa nem percebe. Onde acaba causando uma oportunidade para algumas bactérias se instalarem ali naquela região e desenvolver futuras feridas. Por não ter essa sensibilidade, o paciente muitas vezes ele só vai identificar quando já está muito sério, quando já se agravou. E normalmente não procure um especialista, tenta encontrar ali alternativas caseiras para resolver. Então minha dica hoje para vocês é o seguinte: diabéticos, além de manter essa glicemia estável, com a alimentação, com as medicações de maneira adequada, conforme prescrição médica, vocês precisam ter um cuidado com a pele. Sempre hidratada, logo depois do banho, secar nos vãos desses dedos. Se você não consegue, peça para alguém te ajudar a fazer uma vistoria desse pé e verificar se existe algum corte, algum ferimento que possa te causar algum prejuízo futuro. Se você conhece alguém que tem uma ferida que não cicatriza, que precisa de uma avaliação de um especialista, fala comigo. O meu DDD é 11 99303 9696. Até mais. Você acabou de assistir o depoimento, não, dicas da terapeuta Juliana Ballarin. E aí tá as informações, contato dela aí para mais informações, tá bom? A gente vai para um breve comercial e voltamos daqui a pouco, no último bloco, continuando o bate-papo com o doutor Nando Queiroz, né, doutor? Uhum. Até já. A Saúde Vida tem o melhor colchão terapêutico no mercado. Possui uma espuma especial com densidade progressiva. É antifúngica, antibactéria e antiácaro. Ela possui ímãs magnéticas e pastilhas infravermelho longo para aliviar as dores musculares, cansaço físico e mental. Possui também 40 tipos de vibromassagens e cromoterapia para ajudar a entrar no sono profundo. Tem 10 anos de garantia da fábrica. Agende uma visita sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. E o espaço de terapias naturais do Professor Nagai oferece acupuntura, massagens, reflexologia, hipnose, alfa-terapia, meditação, radiestesia e radiônica, auxiliando no tratamento de dores crônicas, estresse, medo, ansiedade, fobias, depressão, insônia, síndrome do pânico, obesidade, nervosismo e vícios. Atendimentos online e presencial. Agende uma avaliação gratuita pelo WhatsApp 19 99288 1139. Ministramos cursos, palestras e atendimentos. Avenida Antônio Pereira Dias, 212B, no centro de São José do Rio Pardo. E agora em novo endereço, na cidade de Mococa, na Rua Alferres Pedrosa, 97, no centro. Olá pessoal, estamos aqui no último bloco, encontro com o professor Nagai aqui no estúdio da TVD e hoje entrevistando o Dr. Nando Queiroz, que é amigo, ele atende aqui na cidade de Mococa e está concedendo essa bela entrevista aqui no estúdio da TVD. Dr. Nando Queiroz, a gente falou bastante sobre chá, sobre coisas naturais, alimentação, né? Mas vamos partir, você falou um pouquinho sobre esse surto no bloco anterior e é minha área.
Eu sou especialista na alfaterapia para tratar surto, depressão, fobia, pânico, medo, angústia, tristeza e muito mais. Tanto é que aqui na cidade de Mococa, o senhor João Francisco, rapaz, o cara sofria a vida inteira de síndrome do pânico. Chegava no final da noite, começo da noite, ele já estava em desespero. Você acredita? Dava taquicardia, suador, mal-estar, não conseguia dormir nem tomando remédio. E a gente vai assistir um vídeo dele, um depoimento de 1 minuto, falando sobre essa síndrome do pânico do escuro. Bom dia, meu nome é João Francisco, trabalho na prefeitura de Mococa, moro em Mococa. Uns tempos atrás vinha sofrendo de pânico da noite, ia escurecendo, já ia me dando falta de ar, e não era só da minha cabeça mesmo, até que eu ouvi falar no professor Nagai, fiz uma sessão de alfaterapia com ele, e com apenas uma sessão me curou. Acabou o medo, acabou tudo, sabe? Foi muito bom, devo isso a Deus e aí os conhecimentos dele, né? E foi muito bom mesmo essa sessão de alfaterapia. Me curou. Você acabou de assistir o depoimento do João Francisco, morador daqui de Mococa, que tinha síndrome do pânico. Ele fez alfaterapia aqui em Mococa, uma única sessão, descobrir a causa, né? E quando ele era criança, pequeno, ele acabou herdando isso da mãe, porque a mãe, sem querer, sem querer, acabou passando esse pânico, né? E ele acabou praticamente herdando toda essa patologia vindo da mãe, tá? Então, parabéns. Então, doutor Nando Queiroz, o que o senhor acha? As pessoas acabam surtando, né? Que nem você disse agora há pouco, que quando a pessoa vai guardando, vai se segurando, e isso é muito comum, né? As pessoas às vezes não podem chorar, não podem mostrar momento de fraqueza, aí você diz que o órgão adoece. O doutor La Ribeiro sempre fala que um órgão mais fraco acaba adoecendo. Dá para você entrar mais detalhadamente por que isso acontece, assim, a nível de química, eletricidade, energética, por que acaba estourando no órgão? A relação disso é uma relação com a psicossomática, por exemplo. Quanto o corpo adoece, ele também pode adoecer a alma, a psique. E quanto a alma adoece, ela pode adoecer o corpo. É uma relação da soma, ou seja, a doença psicossomática ela é uma realidade, ela está presente dentro da realidade humana. Então depende muito de como o sujeito interpreta aquela ação pelo qual ele sofreu. Por exemplo, às vezes uma situação traumática paterna, materna, pode não necessariamente durante o período que a pessoa está em desenvolvimento acarretar algum problema, mas depois que ele vem casar, pode constituir uma família, pode voltar novamente. Dou um exemplo prático de como uma situação psicossomática afeta o relacionamento e a vida de um indivíduo. Eu tive um paciente uma vez que ele tinha um problema e ele já tinha 4 casamentos, todo casamento que ele tinha, dava 1 minuto, ele acabava terminando esse casamento e voltava para outro. A mulher dele atual percebeu essa relação e o que tinha de comum entre esses 4 casamentos? É que todos os filhos tinham 10 anos. Quando esses filhos completavam 10 anos, ele largava essas mulheres com N problemas que ele dizia, ou N porquê, sem necessariamente uma causa aparente. Ela percebeu essa relação e mandou ele procurar ajuda. Procurando ajuda, a gente descobriu que, na verdade, foi a idade com que o pai dele o deixou. Ele tinha 10 anos? Tinha 10 anos. Então, todas as vezes que ele pegava e estava lá com o filho, estava com a esposa, ele sentia essa necessidade, estava bem, estava tranquilo, estava feliz, profissionalmente, estava se dando bem com a esposa, mas quando aquele filho completava 10 anos, E essa última mulher dele percebeu essa relação, ela fez essa relação, porque ela percebeu o que havia em comum entre esses casos. E com isso, ele trabalhando com essa situação, ele conseguiu mudar esse paradigma da vida dele. Ele passou a ter consciência, né? Porque, na verdade, a gente fala assim, o trauma a gente pode falar, aconteceu por causa desse problema. Foi por causa da minha mãe, foi por causa do meu pai, ou foi por causa de um pensamento. Mas não é. Se a gente conhecesse a razão profunda do porquê das nossas emoções, a gente saberia livrar delas. O problema é que está oculto.
É simbólico, a gente precisa entender o que está por trás. Entender e elaborar. Quando a gente elabora, a gente evita essa sabotagem e começa a viver. Nós precisamos ter coragem de trabalhar com a gente, mexer nas áreas mais difíceis, nas nossas feridas, e ao mesmo tempo entender o porquê. A vida é tão breve, ela vai passar de uma forma tão breve, é um brevíssimo segundo. Qualquer dia desse ela termina, mas a gente precisa viver com qualidade. Sim. E viver com qualidade é resolver o que aconteceu no passado, elaborar para não repetir. Essa é a frase. Quero deixar essa frase muito clara. Elaborar para não repetir. Porque quanto eu não elaboro, eu vou repetindo num ciclo constante. Eu passo por um momento de depressão, aí eu tomo um determinado medicamento, aí eu converso com alguém, aquele passa, aí depois de novo, e de novo, e de novo. Repetindo. Enquanto eu não consigo elaborar as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus porquês, aquilo vai continuar um ciclo interminável. Verdade. Olha, o senhor me falou uma coisa, viu, doutor? E é verdade, eu tenho muitos clientes que vêm tratar comigo, inclusive o fator emocional pode comprometer uma dor crônica. Se a pessoa, por exemplo, carrega um sentimento de raiva ou de mágoa, às vezes ela adquiriu o sentimento de raiva e mágoa numa situação, conflito com família, isso pode gerar dor no corpo, e aí quando a pessoa tem dor ou fica doente ou vai ser internado, todo mundo fica com dó, né, doutor? Todo mundo fica com dó, com pena, e aí não vai discutir com aquela pessoa. Então eu tive uma cliente que ela sentia mal, passava mal, depois ela acabava indo no médico ou no hospital, ou acabava sendo internado, tomando soro, e ali todo mundo ficava ali com dó, com pena, levava flores, fazia visita, e criou um ciclo. Toda vez que ela tinha aquela emoção aflorada, pronto, passava mal. Acabava indo no médico, no hospital, e não achava nada. E é impressionante, aquilo virou uma rotina, né? Existe uma nova medicina, a nova medicina germânica do Dr. Hammer, que é muito interessante a abordagem que ele vai fazer, porque ele teve um problema, ele perdeu um filho. Ele perdeu um filho num acidente que houve, e ele percebeu que depois que ele perdeu esse filho, ele desenvolveu uma patologia. E ele começou a entender, começar a buscar qual que era a causa biológica, do porquê que ele havia adoecido. Aí chegou-se a uma conclusão, devido àquela perda que ele teve, isso diminuiu o sistema imunológico e ficou marcada aquela característica. E uma das coisas importantes para que a gente possa entender dentro da medicina é entender como isso afeta o nosso corpo. O que é o simbolismo do nosso corpo? Nosso corpo é simbólico. Então, por exemplo, se eu estou com muita tensão, muitos problemas, pode me afetar o sistema digestório como um todo. Sim. Eu posso ter problema digestivo, posso ter uma gastrite, posso ter... e isso pode desenvolver outras patologias, porque aquilo que eu não consigo lidar de uma forma, que eu não consigo engolir, que eu não estou conseguindo engolir, aquilo vai me fazer sofrer. E aquilo pode gerar uma doença. Que às vezes a pessoa vai no médico, ela tem os sintomas, mas ela não tem a doença ainda instalada. Sim. E o médico vai fazer isso, não é nada. Não acha nada. Não acha nada, porque aquela doença está numa forma inconsciente. Emocional ou energético, né? Isso. Ainda não se manifestou. Por isso, quando a gente trabalha com o indivíduo e faz com que o indivíduo encontre consigo mesmo, que nós não queremos trabalhar com a gente. Você pode perceber. Quem trabalha com pacientes, quando percebe que você está chegando no ponto nevrálgico da cura, daquele momento, daquele trauma vai, como é que eu posso dizer, ser simbolizado, o indivíduo tenta fugir, porque ele tem medo. Sim. Porque é a única forma de viver. É a fuga, né? Para poder ser curado é preciso encarar a sua própria realidade. A cura dói. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A cura dói. O processo da cura interior dói. Sim. Ser curado dói. Sim. Porque eu já acostumei. Eu tenho um ganho secundário. Eu tive uma paciente, de uma forma muito concreta, e eu percebi que ela ficava doente ali para quinta para sexta-feira. Ela tinha um filho único, que trabalhava em Ribeirão. E todas as vezes que o filho estava próximo de vir, ela já começava a fazer chantagem emocional ali na quinta. Para o filho ficar ali. Aí o filho vinha correndo na sexta, coitado.
E aí chegava no sábado, no domingo ela melhorava e o filho ia embora e aquele ciclo constante. Verdade. E ela passou por vários especialistas e ninguém conseguia achar a causa. Até que um dia eu falei para ela assim, se você descobrir a causa, sim, e se eu começar a falar para você qual que é a causa da tua doença, teu filho pode ser que não volte aqui. Ela entendeu. Mas é interessante. Ela sacou que estava errado. Ela falou assim, agora eu já sei. Eu vou continuar fazendo isso para o meu filho vir. Mas é isso, quanta gente descobre os motivos que está por trás. Legal, doutor. O papo está muito bom. Mas, doutor, antes da gente finalizar, eu vou fazer a divulgação aqui da empresa, do meu amigo aqui, do nosso Japa, né? Do Deliver, do Ki-Sushi de São José do Rio Pardo. E eles lá têm vários tipos de combos. Você pode estar buscando lá no Deliver sushi, sashimi, temaki, e o pessoal faz com todo o capricho, tá? O pessoal do Japa, que ele tem o Deliver, o Ki-Sushi em São José do Rio Pardo. Basta você ligar no contato abaixo, fazer o seu pedido, e você pode ir lá também pessoalmente, tá, pessoal? Você pode ir lá pessoalmente, conhecer o melhor. Esse amigo Japa, ele faz um trabalho magnífico, um trabalho fantástico. E semana que vem, com certeza vou estar trazendo ele aqui para a gente falar um pouco mais sobre o Ki-Sushi de São José do Rio Pardo. Tá bom, pessoal? Então, basta você adicionar o contato, fazer o seu pedido, e toda semana eles têm promoções especiais, tá bom? Tem vários combos, mas sempre tem umas promoções especiais da semana. E realmente vale a pena. Eu gosto muito do Ki-Sushi porque os produtos é muito fresco e ele faz com muito capricho. Parabéns o Japa aí do Ki-Sushi de São José do Rio Pardo. Doutor Nando Queiroz, o papo tá muito gostoso, rapaz. Você vai ter que voltar outras vezes aqui, viu? Eu que agradeço. Doutor, você pode passar o seu contato aqui pra gente aqui, para quem quiser saber mais informações do seu trabalho? Sim. Pelas redes sociais, meu nome é Nando Queiroz, pode procurar Nando Queiroz. E meu e-mail, eu ainda mantenho o e-mail de psicanalista, é carlos.fernando.psicanalista@gmail.com. Legal, doutor. Foi muito bom, o papo é muito gostoso, passou rapidinho e a gente vai, com certeza, vou marcar você para estar voltando aqui, porque o assunto é muito extenso, né? Tem muito assunto para a gente estar falando. Não deu nem para a gente falar sobre todo seu conhecimento aí. Mas a gente espera você outras vezes aqui, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá, pessoal? A gente agradece mais uma vez a sua presença, a sua audiência de estar acompanhando o encontro com o professor Nagai aqui no estúdio da TVD. Obrigado e até a próxima semana. A Saúde Vida tem o melhor colchão terapêutico no mercado. Possui uma espuma especial com densidade progressiva. É antifúngica, antibactéria e antiácaro. Ela possui ímãs magnéticas e pastilhas infravermelho longo para aliviar as dores musculares, cansaço físico e mental. Possui também 40 tipos de vibromassagens e cromoterapia para ajudar a entrar no sono profundo. Tem 10 anos de garantia da fábrica. Agende uma visita sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. E o espaço de terapias naturais do professor Nagai oferece acupuntura, massagens, reflexologia, hipnose, alfa-terapia, meditação, radiestesia e radiônica, auxiliando no tratamento de dores crônicas, estresse, medo, ansiedade, fobias, depressão, insônia, síndrome do pânico, obesidade, nervosismo e vícios. Atendimentos online e presencial. Agende uma avaliação gratuita pelo WhatsApp 19 99288 1139. Ministramos cursos, palestras e atendimentos. Avenida Antônio Pereira Dias, 212B, no centro de São José do Rio Pardo. E agora em novo endereço, na cidade de Mococa, na Rua Alferres Pedrosa, 97, no centro.